Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. E nós vamos dando continuidade à análise combinatória. A habilidade de hoje é saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações-problema, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Então, dando continuidade às permutações, hoje nós vamos falar um pouquinho de permutação com repetição. Então, uma permutação de N elementos, sendo N1 é de um tipo, N2 de um segundo tipo, NK de um Késimo tipo, seja dada por. Então, aqui, o que a gente tem na nossa fórmula, tá? Que eu vou ter o N, que representa a quantidade de elementos. O meu N1 é, por exemplo, a quantidade de... Se a gente for falar de letras, né? Quantidade de letras repetidas, tá? Então, vamos ver como funciona a formulazinha? Vamos aprender a utilizar essa fórmula no exercício, tá? Então, aqui ele traz assim: quantos anagramas da palavra podem ser formados? Então, primeiro, essa palavra, né? Ela tem 7 letras, tá? Então, se a gente for ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Se não tivesse nenhuma letrinha repetida, eu ia pensar em fazer o 7 fatorial, porque são 7 letras, são 7 casinhas, 7 fatorial. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas não é isso que acontece. Na palavra, existem 3 letras As, certo? Então, como a gente tem essas 3 letras As, quando a gente faz a troca delas, né, se uma for para o lugar da outra, vai continuar sendo a mesma palavra, tá? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, quando esses elementos são repetidos, eu vou precisar descontar esses elementos que aparecem repetidos. Então, como que isso vai funcionar na nossa fórmula? Então, aqui, eu tenho a permutação de 7 letras, porque são 7 letras que temos, sendo que dessas 7 existem 3 repetidas que representam a letra A. Então, esse 3 está representando a letra A, que aparece 3 vezes. E aí, eu vou ter o 7 fatorial, porque é o total de letras, dividido por 3 fatorial, que é o total de repetições, beleza? Então, eu vou ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, pessoal, e aqui nós vamos parar no 3. Agora, lembre que quando eu paro no 3, é muito importante eu finalizar com esse sinal de fatorial, certo? Porque é ele que indica que essa multiplicação continua. Se eu tiro o sinalzinho de fatorial aqui, é como se tivesse parado no 3, e não é isso que está acontecendo, tá? E aí, a gente vai cortar o 3 aqui de cima com 3 ali de baixo. Quando a gente fala em cortar, é porque quando eu divido 3 fatorial por 3 fatorial, eu encontro 1, né? Então, eu ia pôr 1 aqui embaixo e 1 aqui em cima. Só que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então ele não faz diferença. Então, por isso que a gente fala em cortar, beleza? E aí, como o princípio do fatorial é a multiplicação, eu vou multiplicar os termos que sobraram. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, e vai sobrar 840 combinações, beleza? Vamos lá. Eu trouxe uma única palavra agora, uma palavra, e eu vou fazer 4 exemplos dessa palavra, para vocês verem como que essas variações podem acontecer, tá bom? Como foi pedido de vocês a gente aumentar um pouquinho o número de exemplos, depois eu quero que vocês me deem esse feedback, se tá legal a quantidade de exemplos, se acha que precisa pôr mais ainda, tá bom? Então, vamos lá. Quantos anagramas com a palavra barreira podem ser formados? Então, a palavra barreira, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casinhas, porque eu tenho 8 letras. Como a quantidade
de letras é a mesma da quantidade de casinhas, eu vou usar a permutação. Nesse caso, na permutação, vocês percebem que a gente tem a letra R, que repete 3 vezes, e a letra A, que repete 2. Eu não posso fazer um pacotão e dizer que eu tenho 5 repetições. Não. Eu tenho que representar cada letra com a quantidade certa de repetições. Então, por exemplo, eu vou ter aqui a permutação de 8 letras, porque são 8 letras que eu tenho, onde a letra A aparece 2 vezes. Então, olha, aqui é só para a letra A. E a letra R aparece 3 vezes, beleza? Se tivesse uma outra letra que aparecesse, sei lá, tivesse mais um, sei lá, barreirar, não, porque daí ia ser o R mesmo. Sei lá, tivesse um I a mais aí, tá bom? Eu ia ter a vírgula e a quantidade de vezes que aquela outra letrinha tá repetindo, tá bom? Então, cada número aqui em cima representa uma letra que está sendo repetida. Então, o 2 está representando o A, que tem 2 As, e o 3 está representando o R, porque são 3 R's que aparecem na letra, beleza? E aí, eu vou fazer o fatorial de 8 dividido por 2 fatorial, que está representando o A, e 3 fatorial, que está representando o R. E aí, eu vou fazer o fatorial do 8 até chegar no número maior que está embaixo. Entre 2 e 3, o número maior é o 3. Então, eu vou fazer o fatorial do 8 até chegar no 3. Lembrando, paro no 3 e coloco o símbolo de fatorial. E aí, eu vou ter o quê? Cortar o 3 de cima com 3 de baixo. Quando a gente fala que corta, é porque vira 1, beleza? E aí, eu vou multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. E eu não posso esquecer que aqui sobrou 2 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, beleza? Eu preciso fazer o fatorial do número que sobrou. E vamos fazer essa multiplicação, deu 6.720. E eu vou dividir isso por 2, porque 2 vezes 1 é 2. E aí, nós vamos ter 3.360 possibilidades, tá? Então, isso quer dizer que a palavra barreira pode formar 3.360 anagramas. Lembrando que os anagramas é a troca das letras, independente se ela faz ou não sentido na língua portuguesa, beleza? Agora, eu trouxe a mesma palavrinha, só que eu modifiquei um pouquinho o enunciado. Então, a palavra barreira podem ser formados, sendo que deverá começar com a letra B. Então, aqui ele estipulou que só pode começar com a letra B. Então, na primeira casinha, eu só vou poder utilizar a letra B. Ali não vai poder ir nenhuma outra letra. Então, a letra B já está presa aqui. Então, ela vai embora. Quantas letras vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vão me sobrar 7 casinhas, certo? 7 casinhas para eu fazer essa permutação. Então, agora, eu vou ter o 1. Esse 1 está representando a letra B que está fixa ali. Ela não vai sair dali. Vezes a permutação de 7, porque tirou a letra B, sobraram 7 letras. E dessas 7 letras que sobraram, eu vou ter 2 letras A e 3 letras R, beleza? 2 e 3. Então, é o fatorial de 7 dividido por 2 fatorial e 3 fatorial. Entre 2 e 3, o 3 é o maior, então eu vou fazer o fatorial de 7 até chegar no 3. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e vou parar no 3. O 3 de cima vai cortar o 3 de baixo. E embaixo sobrou o 2 fatorial. Lembrando que sempre o que sobrou aqui, eu preciso desenvolver o fatorial dele. Aqui é 2, por um acaso, 2 fatorial é 2. Mas, por exemplo, se fosse 4, eu não poderia falar que eu vou dividir por 4, porque 4 fatorial é 24, porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Então, eu preciso saber que o que sobrou, eu preciso desenvolver o fatorial, porque tem o símbolo de fatorial. Por isso, o símbolo é importante. Ele me indica uma operação, ele me indica que o número não é 2, que o número é 2 vezes 1, beleza? E aí, eu vou ter 840
porque é a multiplicação de 7 por 6, por 5 e por 4, dividido por 2, fatorial de 2, que é 2 vezes 1. E aí, eu vou ter 420 anagramas. Então, portanto, a palavra barreira, iniciando sempre com B, podemos formar 420 anagramas. Você viu que a gente restringindo uma letra só, olha como diminuiu a quantidade de anagramas, a quantidade de combinações, né? Tá? Então, você viu que uma coisinha a mais no enunciado muda toda a conta, mas o raciocínio não, porque o raciocínio é o mesmo, né? Eu vou ter as casinhas, eu vou ter a permutação, eu vou olhar a quantidade de letras repetidas, tá bom? Vamos lá, com a mesma palavra. Então, agora eu trouxe a palavra barreira, e sendo que deverá começar com B e terminar com R. Então, olha, o que vocês percebem aqui? A letra B não pode sair daqui. E a letra R também não. Uma delas não vai sair daqui, certo? Uma delas vai ficar presa aqui. E aí, o que acontece? Vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão me sobrar só 6 letras para eu combinar. Dessas 6 letras que eu vou combinar, quantas repetidas eu vou ter? Olha como muda, hein? Então, aqui, dessas 6 letras, eu vou ter 2 letras As repetidas e 2 letras R. Por que 2, Pro? Eu tenho 3. Eu tenho 3, só que aqui uma tá presa. Essa aqui não vai sair daqui, certo? Então, aqui eu vou me preocupar com as permutações aqui dentro, olha. E aqui dentro sobraram 2 letras As e 2 letras R, certo? Então, olha como é importante, tá? Eu ler, eu montar o esqueminha e analisar o que sobrou. Então, eu não vou ter mais 3 letras R's, eu vou ter apenas 2, certo? Então, aqui, porque um é fixo, por causa do B. Esse 1 é fixo por causa do R. E eu vou ter 6, né? 6 letras que sobraram, eu vou ter 2 As repetindo e 2 R's repetindo, beleza? Então, eu vou ter 6 até chegar no 2. Então, 6, 5, 4, 3, o 2. O 2 vai cortar o 2, certo? 2 fatorial corta 2 fatorial, mas eu tenho um segundo 2 fatorial que sobrou ali, tá? Aí aqui a gente até poderia pensar em simplificar esse 4 por esse 2, se eu quiser, posso, né? 4 por 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, não posso esquecer disso, tá? Eu tô falando de 2, mas porque é 2 vezes 1, e o fatorial de 2 é 2, tá? Então, aqui, eu até poderia pensar, corta, isso aqui vira 2, também posso, tá? Se eu não quiser, a gente faz a continha. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 360. Dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. E isso vai dar 180 anagramas, ó, já diminuiu mais ainda, né? Então, aqui, portanto, iniciando sempre com B e terminando com R, podemos formar 180 anagramas, beleza? Agora, vamos ver o nosso último exemplo com a palavra barreira. Então, aqui, quantos anagramas com a palavra barreira podem ser formados, sendo que deverá começar com a letra A e terminar com a letra R. Então, aqui a gente estipulou o A na primeira e o R na última. Então, o A pode sair dali? Não. O R vai poder sair dali da última para dar espaço para outra letra? Também não. Então, essas letras estão cortadas, elas estão cortadas do total de letras que me sobraram. Então, novamente, eu vou ter só 6 letras, porque eu vou tirar um R e um A, então vai sobrar só 6 letrinhas. Agora, uma coisa importante, dessas 6 letras que sobraram, você concorda que se eu tirei um A e um R, eu tirei esses 2. Quantas letras As vão sobrar para eu permutar aqui? Apenas uma. Então, eu poderia pôr aqui, olha, 1. Mas 1 fatorial é 1, não vai fazer diferença, né? Então, agora, quantas letras R's vão sobrar? 2. Então, vocês viram que agora a permutação é de 6, mas eu só vou ter um
2. Por que 2? Porque o A tá preso aqui. E eu só vou ter um A permutando aqui. Então, ela não é considerada repetida aqui no meio, com as letrinhas que eu vou permutar que sobraram, tá bom? E aí, eu vou ter 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial está representando as duas letras R's que sobraram, certo? Aí, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ó, o símbolo de fatorial aqui é importante. Ele só vai embora quando eu chego no 1, tá bom? Aí, eu vou cortar 2 com 2 e vou multiplicar. Então, vai dar 360 combinações. Beleza? Então, aqui nesse caso, eu vou ter 360 anagramas. Então, iniciando sempre com A e terminando com R, podemos formar 360 anagramas. Lembrando que anagramas é a troca, é a permutação, né? A troca das letras de ordem, independente se faz ou não sentido na nossa língua, tá bom? Então, vamos lá. Uma última permutação é permutação circular. O nosso objetivo agora é analisar as permutações quando os elementos estão dispostos de forma circular. Nesse caso, duas posições serão consideradas iguais quando podem coincidir através da rotação. Desta forma, o número de permutações circulares de N objetos distintos é dada por... Então, aqui é a PC, permutação circular, N é a quantidade de termos, e a formulazinha vai ser N menos 1 fatorial, beleza? Então, quando a gente estiver falando em permutação, vai fazer uma roda, vai fazer um círculo, vai sentar numa mesa redonda, tá bom? Então, isso tudo é uma permutação circular, então é preciso lembrar que sempre vai ser N menos 1 fatorial, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui... De quantos modos podemos formar uma mesa circular de buraco, né, um jogo de cartas de baralho, com 4 jogadores? Então, eu tenho 4 jogadores nessa mesa circular. Lembrando que a fórmula, né, é PCN igual a N menos 1. Então, aqui... eu vou ter a minha permutação circular de 4 elementos, 4 jogadores. Então, portanto, 4 menos 1, que isso vai me levar a 3 fatorial. E 3 fatorial me leva a 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E pronto, então eu vou conseguir formar de 6 modos diferentes essa mesa de jogo. Agora, um outro exemplo. De quantos modos 5 crianças podem se organizar para brincar de roda de criança? Não sei se é da época de vocês, mas eu brinquei muito de roda, 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 pé, pé, pé. Então, é como se estivesse brincando de roda, tá bom? Ou passanel, né, que a gente fazia o círculo, tá bom? Mas é rodinha. Então, 5 crianças estão ali. Então, lembrando, a nossa fórmula aqui o N vai ser com o número 5, porque são 5 crianças. Eu vou fazer 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. E 4 fatorial vai ser igual a 24. Lembrando que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Hein? Não esqueçam disso. E o nosso último exemplo. De quantas maneiras 8 pessoas podem se organizar em uma roda para fazer uma oração? Então, são 8 pessoas. Então, eu vou ter 8 menos 1, certo? 8 menos 1 vai ser 7. Então, eu vou ter que me preocupar com 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai dar 5.040 maneiras diferentes de se organizar uma roda com 8 pessoas, certo? Então, isso é uma permutação circular. Então, isso a gente vai utilizar só quando eu vou precisar sentar numa mesa redonda, formar uma roda, tá bom? Quando isso acontecer, eu preciso lembrar que existe a formulazinha para eu fazer essas permutações. E é isso, gente. Obrigada. 1000 beijinhos para vocês, estou com muitas saudades, espero que vocês estejam bem. Lembrem que é muito importante ficar em casa,
tá? Se proteger contra o coronavírus, porque isso não é brincadeira, beleza? Então, se cuidem, tá? E o distanciamento social é muito importante. Beijinho, amo vocês, até a próxima!